Fale seu nome completo, idade e área cultural em que atua a pesquisa. Meu nome é Carolina Panchoni, eu tenho 31 anos e a minha área de atuação é artes visuais. Eu dou aula e também produzo desenho e pintura. Conte quais são suas origens e como surgiu o seu envolvimento com o campo artístico-cultural. Eu moro aqui em Cambé desde que eu nasci e o meu envolvimento com o campo da arte, na verdade, é desde criança. Eu não sei se eu já tive o mesmo tipo de interesse em outra coisa, né? E eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de criar, de inventar. Eu morava no sítio quando era pequena. Acho que eu sempre fui muito observadora e e ainda acho que a natureza tem tudo a ver com a arte, né, com a criação, com a transformação, e aquilo eu acho que já fui sendo alimentada com aquilo, né. Aí, aos 7 anos mais ou menos, eu era criança e tinha algumas crises de pânico, então, de certa forma, a arte foi meio que, clichê, mas foi meio que me salvando, assim, porque uma forma de me manter ocupada, fazendo o que eu gostava, era desenhando. Então, meu pai sempre trouxe muitos materiais para mim, sempre me incentivou a desenhar, a ver desenho, a ver filme, a ler, a ver livros ilustrados, teatro, música. Sempre eu fui muito interessada em tudo que tivesse a ver com criação. E aí, quando eu me mudei para a cidade, né, para Cambé, meu pai me colocou num curso que era no Centro Cultural, até aqui de Cambé. Eu fiz algumas vezes, acho que quando eu era menor, né, que eu tinha uns 10 anos, depois acho que eu fiz, se não me engano, eu tinha 12, por aí que eu fiz de novo. E assim foi, eu nunca não estive em contato com esse meio, sempre fez parte da minha vida. Conte como foi seu aprendizado e sua formação na área artístico-cultural. Então, como eu estava falando, eu sempre fiz cursos, né, desde criança. Então, eu fiz curso de desenho, dos 10 até acho que os 12, depois eu fiz pintura em tela, fiz artesanato, fiz pintura em tecido, então eu sempre tive contato com o fazer, né, não necessariamente com a parte teórica, mas eu sempre tive a prática. Aí, como era basicamente isso que eu fazia, eu não sei se eu já tive interesse, se eu já fiz outra coisa, assim, que eu gostasse tanto quanto isso. Quando chegou a época de fazer vestibular, a única coisa que eu pensava era nessa área. Então, eu fiz artes visuais na UEL, licenciatura, e aí, durante a graduação, eu fui desenvolvendo a parte mais conceitual também, né? Além da prática, porque eu sempre produzi muito, mas era mais intuitivo, que eu acho muito tão importante quanto, mas eu não ficava pensando muito sobre aquele processo, eu já fazia direto. E na graduação, aí eu tive mais contato, né? Conheci outros caminhos para que eu pudesse expor também trabalho. Então, aí eu comecei a me publicar, né, em editais, a tentar editais. E fiz a pós em literatura, que também era uma coisa que eu gostava muito. E acabou que eu fiz a minha monografia relacionando um artista, né, as artes visuais com a literatura, porque eu acredito que uma coisa alimenta a outra, né, na produção. Conte suas principais experiências de produção artístico-cultural e ou participação em eventos e projetos culturais. Tirando a infância, além da infância, a maior parte, acho que a parte que eu mais me aprofundei, que eu tive mais contato e experiência, foi durante a graduação, porque era onde eu tinha mais contato com outras pessoas que produziam, eu conheci mais artistas, eu ia a mais exposições, então foi o momento em que eu conseguia produzir mais, que foi muito um divisor para mim.
E foi quando eu consegui perceber e desenvolver mais o meu trabalho pensando também num conceito. Então, a minha investigação é principalmente em memória, narrativa visual, a temporalidade, o feminino, morte. Então, tudo que tem a ver com a passagem de tempo, com transformação, era por meio principalmente do desenho que eu materializava esse entendimento de memória, né? Que sempre eu pensava como uma coisa que ficava no meio do caminho, que é meio sonho, né? A gente não sabe o que é a realidade, então eu falo no meio do caminho como a terceira margem do rio de Guimarães, do Guimarães Rosa, ou como uma cicatriz que eu falo, não é nem uma coisa, uma pele saudável, mas também não é uma ferida aberta. Então, como que eu passo para o desenho ou para a instalação essa ideia de como é a materialidade da memória, sabe? O que é que eu como eu transformo em matéria essa coisa que é tão vaga que é a memória. Em relação a projetos e eventos, como a minha formação em artes, a gente tinha muito evento e muito projeto para participar. Eu participei do Arte na Escola, eu participei do Incorpóreo, que era um grupo de pesquisa sobre o corpo, e era onde eu comecei a pesquisar sobre memória. E que mais? Mandei esses trabalhos que eu produzi na faculdade para vários editais, entrei em alguns deles, por exemplo, o Salão de Ribeirão Preto, o SARP, o Salão de Abril em Fortaleza, e que mais? Em Piracicaba eu ganhei um prêmio de leitura de portfólio, então fui para lá apresentar meu trabalho. E teve alguns outros salões, também participei de uma residência artística na DAP, que é a Casa de Cultura da UEL. E tirando a parte de produção, né? Eu também sempre dei aula particular de desenho, e em 2014 eu entrei no SESC, e lá eu trabalho com ensino de desenho, pintura, também de fotografia, a parte das exposições, as mediações sou eu que faço. Então, a partir de 2014, que foi quando eu comecei a me dedicar mais às aulas e à pesquisa das aulas, eu deixei um pouco não de produzir, mas de tentar, de enviar material para exposição, que é uma coisa que eu gosto para divulgar, e é uma coisa que eu gostaria de voltar a fazer, mas eu também me realizo, gosto muito de poder fazer também, principalmente com crianças, que é o que eu trabalho, de fazer por eles o que também eu pude aproveitar, né? Porque quando eu era criança e adolescente eu fiz muito desses cursos e eu sei o quanto isso foi importante para mim, e é uma coisa que eu me sinto útil, que eu me sinto feliz de fazer, de ensinar o que eu aprendi também quando eu era criança. E é isso. Conte suas perspectivas para o futuro, quais realizações artísticas culturais você almeja. Eu já fico muito feliz de nunca ter saído da minha área, desde sempre eu trabalhei com a mesma coisa, hora produzindo, hora dando aula. Então eu acho que daqui para frente o que eu gostaria mais é de conseguir conciliar melhor as duas coisas, porque eu acho importante para dar aula produzir, e eu acho que dar aula me ajuda muito na produção, porque eu tenho contato com outras pessoas que produzem e pessoas que estão aprendendo o tempo inteiro. E eu espero que agora que as coisas já estão melhorando, que eu consiga desenvolver mais projetos com crianças e adolescentes de desenho, de pintura, de mediação, de exposições, que eu consiga produzir mais e expor mais, que é uma coisa que eu gosto, e também de me aprofundar mais, de voltar a estudar, de me especializar, fazer um mestrado, alguma coisa mais de pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito também.
E acho que é isso. Muito obrigada. Até a próxima.